Apocalipse capítulo 18, espero que esse seja um tempo proveitoso e agradável. Vamos lá? A queda da última Babilônia. Passados esses acontecimentos, vi descer do céu outro anjo, que possuía grande autoridade, e a terra se iluminou com o seu esplendor. Nota JP 1. A glória do Senhor é manifestada em toda a terra. Êxodo 34, do versículo 29 até o 35. Salmo 104, versículo 2, Ezequiel 43, do versículo 1 ao 5, 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 até o 18. Então ele bradou com poderosa voz: caiu a grande Babilônia, e tornou-se habitação de demônios, e antro de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de toda ave impura e detestável. Nota JP 2. O poder de Satanás se hospedava na grande cidade, a última Babilônia, de onde dominava os ímpios incrédulos do mundo todo. Entretanto, a declaração do anjo, na visão de João, feita com um verbo no passado, caiu, revela a absoluta certeza do cumprimento desta profecia. Assim como a antiga Babilônia se tornou terra de lobos, abutres e outros animais carniceiros, também a última versão diabólica da Babilônia sepultará incontável quantidade de cadáveres em meio à sua ruína fatal. Isaías 13, do versículo 19 até o 22, Isaías 21, 9, Isaías 34, do versículo 11 ao 15, Jeremias 50, versículo 39, e Jeremias 51, versículo 37. Porquanto todas as nações beberam do vinho da cólera da sua prostituição. Os monarcas da terra se prostituíram com ela, e os negociadores da terra se enriqueceram à custa do seu luxo extravagante. Então ouvi uma outra voz dos céus que exclamava: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participares das pragas que a atingirão. Nota JP 3. Assim como os crentes foram avisados para abandonar Jerusalém e se refugiar na cidade de Pela antes do genocídio cometido pelo exército romano no ano 70 depois de Cristo. Agora, também o anjo alerta para que os cristãos não se deixem envolver pelos encantos iniciais da besta e da grande cidade. Essa advertência pode ser compreendida de forma simbólica. Abandonar o quanto antes a prática do pecado, literalmente deixando a grande cidade, quando as características demoníacas e anticristãs desse importante centro político, comercial, cultural e militar do mundo tornarem-se evidentes e insuportáveis ao remanescente fiel dos cristãos. Isaías 48, 20, Isaías 52, 11, Jeremias 50, versículo 8, Jeremias 51, versículo 54, Zacarias 2, 7, 2 Coríntios 6, do versículo 16 até o versículo 18. Então, ouvi uma outra voz dos céus, que exclamava: retirai-vos dela, povo meu, sai dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, para não participardes das pragas que a atingirão. Pois os pecados da Babilônia se acumularam até o céu, e Deus se lembrou de todas as suas práticas iníquas. Agora, portanto, dai-lhe em retribuição a mesma moeda investida por ela, e mais, pagai-lhe em dobro por tudo o que fez. No cálice em que misturou bebidas fortes, misturai, pois, para ela uma porção dobrada do seu próprio licor. Nota JP 4.
O alucinante dispêndio de esforço e zelo na busca por dinheiro e prazer se transformará em angústia e aflição dobradas. No final dos tempos, a Babilônia jamais reconhecerá a destruição e morte de seus exércitos nos campos de batalha. Versículo 7 deste capítulo de Apocalipse e Jeremias 50, versículo 29. Causar-lhe tanta aflição e infelicidade quanto a glória e a riqueza que ela buscou exclusivamente para si. Pois no seu íntimo ela meditava: estou assentado como rainha, não sou viúva e jamais sentirei tristeza. Por isso, num só dia, as suas merecidas pragas a alcançarão: morte, tristeza e fome, e o fogo a extinguirá. Porquanto o Senhor Deus que a julga é poderoso. Os reis da terra que com ela se prostituíram e aproveitaram do seu luxo se desesperarão e prantearão por ela, assim que avistarem a fumaça do seu incêndio colossal. Nota JP 5. Os reis e governantes de todas as nações que se aliaram à Babilônia lamentarão as enormes perdas econômico-financeiras que lhes sobrevirão. O profeta Ezequiel teve a mesma triste e dramática revelação sobre a destruição da cidade de Tiro. Ezequiel capítulo 27. Aterrorizados por causa do tormento dela, ficarão observando de longe e gritarão: ai, ai da grande Babilônia, da grande cidade, Babilônia, cidade forte. Como foi que em apenas 1 hora chegou a tua condenação? Os comerciantes da terra prantearão e lamentarão por ela, pois ninguém mais pode comprar as suas mercadorias. Nota JP 6. O vício, a moda, as doenças e a ignorância produzem um grande e lucrativo mercado internacional para empresas e indivíduos. A queda da última Babilônia arruinará de uma hora para outra a instabilidade da economia mundial baseada no pecado. Versículo 8 deste capítulo. Versículo 19 também deste capítulo. E versículo 21 também deste capítulo. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérola, linho, púrpura, seda, tecidos escarlate e toda espécie de madeira de cedro e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho, ovelhas, cavalos e carruagens e até mesmo corpos e almas de seres humanos. Nota de rodapé 7. O profeta Ezequiel faz uma lista muito parecida de produtos e serviços altamente valorizados pelos negociantes e consumidores mundanos. Ezequiel capítulo 26. Mais do que transacionar corpos, Satanás está interessado em escravizar almas humanas ao seu sistema de valores. E eles murmurarão: também desapareceram todas as frutas que tanto lhe davam prazer ao paladar. Todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se evaporaram, jamais serão recuperados. Os negociantes desses produtos que se enriqueceram à custa dela se colocarão à distância, apavorados com o seu sofrimento, prantearão, e muitos se lamentarão, exclamando: ai, ai da grande cidade, que estava vestido de linho fino, com roupas de púrpura e luxuosos trajes vermelhos, toda adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Em apenas 1 hora, tamanha ostentação e riqueza foram aniquiladas. E todos os pilotos e todos os marinheiros e passageiros dos navios e todos aqueles que ganham a vida trabalhando no mar ficarão de longe. E ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamarão: que outra cidade jamais se equiparou à grande cidade? Então jogarão pó sobre as cabeças e chorarão e lamentarão muito, exclamarão: ai, ai da grande cidade! Por causa de suas riquezas, todos os que possuíam navios no mar se enriqueceram, mas bastou 1 hora para que ela virasse um amontoado de escombros.
Nota de rodapé 8. Outra analogia à narrativa de Ezequiel. Outra analogia à narrativa de Ezequiel sobre o desespero e a tristeza que tomou conta de todos quantos apostaram seu futuro nos ganhos materiais e no sucesso oferecidos pela grande cidade. Ezequiel capítulo 27, versículo 30. Celebrai sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porquanto afinal Deus a julgou, retribuindo-lhe tudo quanto ela praticou contra vós. A ruína da Babilônia definitiva. Então um forte anjo levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou-a ao mar, exclamando: com semelhante violência será jogada por terra a grande cidade de Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Jamais se voltará a ouvir em suas praças o som dos arpistas, dos músicos, dos flautistas, nem dos tocadores de trombetas. Nunca mais se encontrará dentro de seus muros artífice algum, de qualquer ramo da arte. Também jamais se ouvirá em seu interior o ruído do trabalho das pedras de moinho. Nunca mais brilhará dentre seus limites a luz das candeias. Jamais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Seus comerciantes eram os grandes profissionais do mundo. Todas as nações foram reduzidas. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Nota de rodapé 9. O grande objetivo de Satanás é ser adorado. Por isso, não faltará em todos os seus relacionamentos com o ser humano algum tipo de culto religioso, adoração mística, ainda que dissimulados. Efésios 2:2, Efésios 6, do versículo 11 até o versículo 12. Nos últimos dias, entretanto, o diabo e seus anticristos manifestarão de forma mais clara e pública os seus atributos místicos, assim como requisitarão os seus seguidores provas evidentes de culto às suas personalidades. Apocalipse 13, versículo 14. Em suas dependências foi descoberto o sangue de profetas e de santos, e de todos os que foram assassinados na terra. Nota de rodapé 10. Haverá, portanto, um tempo, como nenhum outro, em que os profetas do Senhor e os cristãos sinceros serão perseguidos e mortos impiedosamente pelo anticristo e seus asseclas. Apocalipse 6:10, Apocalipse 17:6, Apocalipse 19:2, de acordo com Ezequiel 24:7, Jeremias 51:49. Contudo, a Babilônia nunca mais será reedificada, e todos os crentes sinceros serão ressuscitados para herdar um novo mundo, repleto de paz e felicidade ao lado de Cristo. João capítulo 6, do versículo 38 até o versículo 40. João 10, versículo 9 e versículo 10. Se Deus quiser, amanhã, capítulo 19 do livro de Apocalipse. Feito Lipas, só lhe dou glória. Tenham todos uma ótima noite.